Aí eu cheguei a pensar, e tive até meu nome homologado, para disputar a deputação estadual pelo PTB de Minas. E foi aí que eu fiquei numa grande dúvida, se disputava a eleição, porque ao mesmo tempo eu me candidatei a uma bolsa de estudos na França, na Universidade de Nancy, e fui escolhido, eu ganhei a bolsa. O Tancredo achou melhor e achava melhor que eu devia ir para a bolsa. O Santiago Dantas também, que era uma pessoa que na época era ministro das Relações Exteriores do Tancredo e que cuidava do PTB de Minas, que homologou meu nome para deputado estadual, e disse também, olha aqui, se você não fizer esse curso de pós-graduação na França, agora você nunca mais vai fazer. E política, se você um dia tiver que entrar na política, se for o destino, você vai entrar. Eu aí fui para a França, onde eu fiquei de 63 até o final de 64. Quando voltei aqui em 64, eu já era procurador da Fazenda, desde 1961. Eu me apresentei ao Ministério da Fazenda, havia ali uma mudança política muito grande, não fui bem recebido no Ministério, as pessoas que dirigiam, o procurador-chefe chegou a me dizer mesmo na época, ó, houve uma revolução no Brasil, os corruptos, os subversivos foram banidos, sua família está entre eles, seu tio era líder do Jango, seu pai era militar ligado ao Jango, então essas coisas já estava praticamente banido ali. Posteriormente ali eu emendei, consegui uma bolsa em Harvard, fui para Harvard, fiquei lá de 65 a 66, quando voltei, fui para a minha fase universitária, fui ensinar na Fundação Getúlio Vargas, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Cândido Mendes, na Universidade Piedade, hoje Gama Filho. Então fiquei uma série de anos praticamente dedicando ao ensino universitário. Nesse mesmo período também, quando eu voltei de Harvard, fiquei como membro do período das Nações Unidas em acordos fiscais, de modo que durante cada 6 meses havia reunião em Genebra, em Nova York, e assim eu fiquei durante 7 anos. Eu estava na Fundação Getúlio Vargas, quando recebi um convite, um telefonema do Delfim Neto, dizendo que iria falar comigo. Eu achei até que era trote, porque eu estava tão desligado do campo político-administrativo ali, estava só na parte do ensino, e ainda estava naquela posição dizendo, ó, o senhor fica longe do ministério, que aqui você não pode entrar, de modo que eu achei que era trote. E lá chegando, ele me disse, ó, eu soube que você é um especialista em assuntos internacionais e gostaria que você tomasse conta aqui dessa área de tributação, pediu que eu examinasse um acordo Brasil-Portugal, que estava sendo feito naquela época, me deu 20 minutos para examinar o acordo. E a partir dali eu virei um tecnocrata, porque eu fui aos poucos começando a trabalhar com o Delfim, algumas horas por semana, depois fiquei 24 horas por dia quase. Fizemos vários, todo o primeiro projeto de incentivos à exportação foi feito naquela época. Eu fiquei na assessoria, na parte internacional do Delfim até 73. Em 74, o Geisel assumiu e o Mário Henrique Simons foi ministro da Fazenda. Eu fui chefe presidente, chamava naquela Comissão de Estudos Tributários Internacionais, e fui procurador-geral da Fazenda, de modo que eu acumulava procuradoria com todas as negociações internacionais do GATT, da área de tributação internacional. Fizemos quase todos os acordos compensatórios no GATT, e assim eu fiquei durante toda a administração Geisel Simons até o final de 78. Em 79, quando o Figueiredo assumiu a presidência da República, o Delfim o Mário Henrique foi para o planejamento, o Rich Bitter assumiu a Fazenda e eu fui para secretário da Receita Federal, onde eu fiquei 6 anos até 1984, quando o Tancredo assumiu e me indicou para ministro da Fazenda, que foi confirmado pelo Sarney. Eu nunca esqueço a forma com que todos nós, da nova República, esperávamos a designação do ministro da Fazenda. E o doutor Tancredo Neves ia preenchendo, e o próprio doutor Ulisses ficava naquela e perguntava para um, perguntava para outro. Eu, como me dava muito bem com o doutor Tancredo, era até da intimidade do doutor Tancredo, o doutor Ulisses pergunta para ele gosta de ti, não sei o quê, e ninguém sabia.
E vieram os ministros, mas o ministro da Fazenda, quem vai ser? Uma hora nós estávamos reunidos e aí o doutor Tancredo anunciou. O ministro da Fazenda vai ser o doutor Dornelles da Receita, sei o quê. Um silêncio geral. Nada de que significasse oposição, o contrário. Mas uma surpresa e o doutor Ulisses... Olha o Tancredo, eu conheço esse rapaz. Ele é tido como formidável, muito competente, muito capaz. Mas ao que eu sei, ele é quem entende melhor de arrecadação nesse país, de receita nesse país. E aí, antes do doutor Ulisses continuar, o doutor Tancredo respondeu: ô Ulisses, e não é isso que nós precisamos? Alguém que entenda de receita? De gastar, todos nós aqui entendemos à vontade. É que eu assumi o Ministério da Fazenda numa época de transição. Era necessário, havia um clima de muita insegurança, muita incerteza sobre qual seria a posição daqueles que chegaram ao poder na nova República em relação ao investimento estrangeiro, em relação ao sistema financeiro, porque os partidos que chegaram ao poder, eles defendiam o calote da dívida externa, a estatização dos bancos, o rompimento das negociações com o Fundo Monetário. Então, isso criava um clima de incerteza muito grande. E o Tancredo achou que deveria colocar na posição da Fazenda alguém que pudesse dar uma garantia de que não haveria ruptura do modelo existente, quer dizer, haveria uma evolução, mas não uma ruptura. A grande dificuldade ali é que você teve uma inflação muito elevada, em 83 você teve uma desvalorização cambial, que produziu alguns resultados positivos, aumentaram as exportações, a conta corrente foi equilibrada, mas o efeito negativo foi que a inflação aumentou muito. E você precisava tomar medidas muito rígidas para segurar e para reverter o quadro inflacionário dentro de um quadro difícil, porque você tinha uma economia indexada em que a inflação do passado praticamente era projetada sobre o futuro. A primeira vez que os Estados Unidos colocou uma medida protecionista contra o Brasil foi em relação a calçados. O Brasil, naquela época, começou a exportar calçados para os Estados Unidos. Chegou a exportar 100 milhões, hoje, nesse contexto, não era nada, mas naquela época já incomodava um pouco. E eles colocaram um direito compensatório de 35% em relação aos calçados brasileiros. Responsável por preparar a defesa dos calçadistas brasileiros, tive um encontro nos Estados Unidos com o advogado Noel Remendinger. Disse-me ele que não tinha condições de avaliar a importância de um protesto que o Brasil poderia fazer junto a organismos internacionais, mas que, em termos operacionais, seria muito importante se o Brasil pudesse conseguir, para a causa dos seus calçadistas, alguma interferência do setor cinematográfico daquele país. Eu falei com o Simons faz uma minuta de decreto-lei aumentando o imposto sobre o cinema americano aqui de 12 para 45. E mostra o Harry Stone. E dizendo se eles colocarem no calçado 35, nós colocamos 45 no cinema aqui. E eu mostrei ao Harry Stone, ele ficou meio assustado. Disse: o que esse cinema tem com calçado? Eu falei: vai ter então. Porque saiu 35 lá e 45 aqui. Meses depois, num sábado, estava eu na minha residência no Rio de Janeiro, quando atendi a um telefonema de uma pessoa falando espanhol, que se identificou como sendo Jacques Valente, então presidente da Motion Pictures. Disse-me ele que chegava de um almoço com o presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, e que o imposto sobre calçados brasileiros não seria de 35%, mas de 3,5%. Mas ali foi um lobby muito grande, que muitas vezes no futuro o Brasil nunca soube tirar um pouco de partido, de jogar um pouco duro, de exigir contrapartidas e de mesmo tomar posições um pouco severas contra países que tomavam medidas restritivas contra as exportações brasileiras. Eu diria que o Tancredo e o Golbery tiveram importância muito grande na minha vida política. E o Tancredo foi eleito em 82, me convidou até para ser secretário de Finanças dele em Minas, mas eu era secretário da Receita,
E chegamos à conclusão que eu ajudaria mais ele na Secretaria da Receita do que na Secretaria de Finanças de Minas. De modo que tanto o Figueiredo como os ministros sabiam da minha ligação com o Tancredo, e o Tancredo também tinha interesse em que sempre conversas com o governo eu pudesse participar. E nesse ponto, aliás, quando o Geisel foi presidente da República e o Tancredo foi líder da oposição, eu morava com o Tancredo, quer dizer, eu como procurador-geral da Fazenda, morei muito tempo no apartamento do líder da oposição. E nunca houve da parte do governo nenhum problema em relação a isso. Quando o Tancredo foi eleito governador de Minas, eu fiquei praticamente como um elemento que trazia as reivindicações dele ao Delfim, ao Galvez, que sempre o atenderam muito. O Galvez tinha com o Tancredo um relacionamento muito bom desde o tempo em que o Tancredo era primeiro-ministro e ele era assessor do Walter Moreira Salles. De modo que no início foram conversações de natureza mais financeiras, pretensão do Estado de Minas, empréstimos. É isso que um governador do Estado sempre pede ao governo federal. Posteriormente, num determinado dia, eu estava em São João del Rei e o Tancredo disse que eu fosse a Belo Horizonte. E ali ele me disse que ia ser candidato à presidência da República. Sendo eu, então, secretário da Receita Federal e mantendo, até por razões de natureza familiar, um bom entendimento, um bom relacionamento com o presidente Figueiredo, Tancredo pediu-me que levasse ao presidente essa notícia. Tancredo quis que eu dissesse ao presidente Figueiredo que ele faria uma campanha de alto nível, criticando políticas do governo das quais discordava, mas que respeitaria sempre a pessoa do presidente da República e procuraria não reabrir feridas do passado, que, na sua opinião, deveriam ser rapidamente cicatrizadas. Uma vez eleito, o meu governo vai olhar para a frente, construir o futuro e não reviver o passado. Essa foi a mensagem enviada por Tancredo ao presidente Figueiredo. Foi, na realidade, inspirado no primeiro-ministro Winston Churchill, quando, analisando a força da Inglaterra, dizia que uma das marcas do país era não esquecer o passado, mas não fazer dele o futuro. E eu falei essa história para o Figueiredo, e o Figueiredo foi corajoso, hein? Largar o governo de Minas para ter uma fragorosa derrota aqui no Congresso. Eu falei, pois é, presidente, mas ele está preparado para ter a derrota. Até conversando com ele, ele me disse que em 14, eu acho que 14 ou 10, o Rui Barbosa perdeu para o Hermes numa eleição, e hoje a história só fala no derrotado, que é o Rui Barbosa, fala muito mais no Rui Barbosa que no Hermes, de modo que ele está disposto a sair para a luta. Ele falou, então dá parabéns a ele. Depois da derrota dele, quem sabe ele ainda vem até trabalhar conosco. Eu falei, tá bem. Eu fui até a residência que morava o Goberi, aqui perto de Brasília, e disse para o Goberi que o Tancredo queria conversar com ele, se ele podia receber o Tancredo, porque o Goberi não gostava, já naquela época, de falar muito ao telefone. Ele falou, não, se o Tancredo estiver na sua casa, eu vou até lá. E havia um movimento grande para o Maluf renunciar, e que realmente que o objetivo que ele achava que era para que, logo em seguida, um movimento grande para a União Nacional, que ia ficar complicado para ele, mas que ele não podia voltar atrás nem retirar a candidatura. E foi até a minha casa, o Tancredo contou para ele, e achou que aquilo era um movimento que tinha como consequência pedido de retirada de candidatura dele, que ia ser uma situação complexa. O governo falou, não, eu estou achando que eu vou verificar isso. E saiu 1h30 depois e disse para o Tancredo realmente que o movimento existia e que se o Maluf renunciasse, o que vinha era um movimento grande para a prorrogação do mandato Figueiredo, com eleição direta 1 ano depois. Mas que ele queria trazer a garantia ali naquele momento que o Maluf não ia renunciar. O Maluf, que, embora já tendo uma noção exata que não venceria no colégio eleitoral,
que assumiu o compromisso de manter a candidatura dele à presidência da República.